Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aqui debaixo o meu contato, caso não tenha aula que você precise, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você, tá bom? E vamos à aula de hoje? Muito bem, turminha. A aula de hoje é de eletrostática, aula 3 já. Nós vamos falar de campo elétrico. Dentro do campo elétrico, várias cargas pontiformes, linhas de força e de um condutor esférico. Tudo bem? Vamos nessa. Bom, campo elétrico de várias cargas pontiformes. Um campo elétrico obtido por duas ou N cargas, pode ser várias, cargas pontiformes, é calculado da mesma forma com a soma vetorial das resultantes do vetor campo elétrico de cada carga. Aqui em cima, está passando o link agora de uma videoaula que já tem aí no canal de operações de vetores, tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar então com a representação da soma dos vetores, é o campo elétrico resultante, é E1, E2 mais EN, que é o número de campos elétricos gerados por N cargas aí, tá bom? No mesmo ponto. Então vamos falar por duas cargas pontiformes. Então o que acontece com duas cargas? Suponhamos duas cargas elétricas pontuais, Q1 e Q2, suficientemente próximas para que haja uma interpenetração de seus campos elétricos. Então está aqui, ó, é como se eu colocasse um ponto aqui e essas duas cargas interferem, geram um campo elétrico no mesmo ponto. Olha só que legal, a carga aqui ela é positiva, como a gente já viu na aula passada de eletrostática, esse campo elétrico é para fora, porque ela é positiva, é para fora. Essa carga é negativa, então essa carga elétrica é negativa, gera um campo elétrico para dentro, tá bom? E aí gera entre elas um ângulo. Esse ângulo ele é calculado pelo vetor resultante, que é pela lei dos cossenos, que também aí já na aula de operação de vetores está sendo explicada a origem dessa fórmula. Então a gente fala que o vetor resultante é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno de θ, que é esse ângulo formado entre os vetores, ok? Bom, vamos então para o exercício de aplicação aqui. Tá aqui, ó. Em dois vértices de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, também tem aula aí no canal sobre triângulos, tá bom? De lados 0,3 metros, já está em metro, se encontram duas cargas positivas, Q, de 4 microcoulombs. As duas cargas são iguais, as duas. Determinar as características do vetor campo elétrico resultante no outro vértice. Bom, então está aqui, a gente coloca os dados, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. E a distância é igual também por se tratar de um triângulo equilátero. Então está aqui, a constante elétrica ele não deu, mas eu já sei, porque elas se encontram aí, a gente vai considerar no vácuo, tá bom? Então a gente fala que o campo elétrico E1 e E2 são de afastamento, pois as cargas são positivas. Então está aqui, a gente calculou a intensidade do campo elétrico de cada uma. Então, como elas possuem a mesma carga, E1 é igual a E2, tá bom? Como que a gente vai calcular o vetor resultante, então, do campo elétrico? Pela fórmula da lei de cossenos. Então, está aqui o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais cosseno de 60, que é meio. Caso tenha alguma dúvida sobre os ângulos notáveis, também tem outra aula aí no canal. Então, está aqui, o vetor resultante vale 4 raiz de 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, ou aproximadamente 692,82 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Bom, uma vez que a gente fez isso, a gente sabe que a direção é vertical, porque a gente colocou os vértices aqui, ó. Nesse vértice tem Q1, Q2, que são iguais. Então, como a gente sabe que o ângulo é 60, outra coisa, né? A gente sabe que o ângulo é 60 por se tratar de um triângulo equilátero. Triângulo, três ângulos iguais, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então a direção é vertical e o sentido para cima, tá bom? Porque os campos elétricos foram criados aqui, certo? Continuando falando de campo elétrico de várias cargas pontiformes, a gente vai falar por três cargas agora. Olha que legal. O campo elétrico existente num ponto P será dado pela resultante dos campos E1, E2 e E3, produzidos separadamente pelas cargas Q1, Q2 e Q3. Isto é,
Onde existem várias cargas pontiformes, é dada pela soma vetorial dos vetores originados por cada carga no ponto P, tá bom? Então tá aqui, ó, a gente vai fazer a somatória do campo. Então é isso aqui, a representação da somatória dos campos elétricos, tá bom? Olha, para fora porque é positivo, para fora porque é positivo e para dentro porque é negativo, tá bom? Linhas de força. A gente vai falar das linhas de força. Isso é bem legal para a gente falar de linhas de força. Para você entender na prática como funciona a linha de força, é legal você pegar um ímã, 2 ímãs, tá bom? Aí a gente já vai falar sobre isso. Por definição, a linha de força é uma linha imaginária, tangente ao vetor campo elétrico, em cada um dos seus pontos. É orientada no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então é assim, ó. Olha só que legal. Você tem uma linha de força. A linha de força, cada ponto tem um vetor gerado por um campo elétrico, tá bom? Se a carga estiver em regiões diferentes, você vai ter situações dessa como está aparecendo aqui, tá bom? Bom, olha só, continuando aqui, a gente fala que por um ponto P de um campo elétrico não podem passar 2 linhas de força, elas nunca se tocam. O campo elétrico nunca se toca, tá? Denomina-se espectro de campo a representação gráfica de um campo elétrico, ou seja, das suas linhas de força. Olha só que legal, a carga pontiforme. Então, ela, como a gente já falou, positivo para fora, negativo para dentro. 2 cargas pontiformes iguais. Olha só o que acontece. Se eu pegar 2 cargas, uma positiva e uma negativa, todas as linhas, o que é positivo sai do positivo e o que é negativo recebe as linhas, tá vendo? Ó? Mas elas nunca se tocam. Isso é legal se você pegar 2 polos dos ímãs. 2 polos, os polos opostos, se eu aproximar, elas vão grudar. Agora, se eu pegar 2 polos iguais do ímã, se eu pegar 2 polos iguais e tentar aproximar o mesmo polo, o que vai acontecer? O ímã não vai deixar se tocar. As linhas de força não se tocam, não tem jeito. É impossível se tocarem, tá bom? Então as linhas de força não se tocam. Se você tentar grudar 2 ímãs, não vai dar certo com a mesma polaridade, ok? Olha só, o campo elétrico uniforme, ele é aquele que vem do campo elétrico E e é constante em todos os pontos. Isso a gente trabalha normalmente com barra, né? Ou seja, o campo elétrico gerado aqui é igual em todos os pontos dessa placa. Lembrando, ó, positivo, o campo elétrico sai. Negativo, o campo elétrico ele recebe o campo, tá vendo? Ó? Então, e ele é igual em todos os pontos, tá bom? Como que a gente faz? O vetor do campo elétrico ele é constante, perpendicular à placa e orientado da placa positiva para a negativa. Um exercício aqui para a gente praticar. 2 placas paralelas, eletrizadas com sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros. Presta atenção que a gente vai ter que trocar essa unidade de medida aqui, tá? Uma da outra. O campo elétrico produzido pelas forças tem intensidade de 6 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb. A gente já colocou aqui o valor da intensidade do campo. Uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulombs e massa 6 vezes 10 elevado a menos 6 kg é abandonada na placa positiva. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, determinar, letra A, a força atuante sobre a carga elétrica, a aceleração da carga elétrica, a velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa. Bom, começando. Colocando os dados primeiro, a gente já sempre, hein, pessoal, separe e coloca os dados, as informações dadas. Uma vez que a gente fez isso, está aqui, a gente colocou o esqueminha, colocou a carga aqui abandonada na placa, que nem ele falou, tudo bem? Fazendo isso, como que a gente vai fazer o cálculo da força? Força elétrica é carga vezes campo. Ele já deu a carga, já deu o campo. Então, força elétrica, 120 newtons, ok? Bom, calculada a força, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Bom, como eu estou querendo a aceleração, basta isolar aqui e passar a massa dividindo. Então fica a força dividido por massa. Força eu já calculei, 120 newtons, dividido pela massa que ele deu, que já está em quilograma, já está no Sistema Internacional de Medidas. Então é só fazer 120 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então a aceleração dessa carga vai ser de 24 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo ao quadrado, tá bom? Bom, e calculando a velocidade, como o exercício não deu o tempo,
já tem no canal aí também uma videoaula da origem da fórmula de Torricelli. Não deu tempo, então a gente aplica a Torricelli. A velocidade v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. A velocidade inicial a gente considera como zero. Então, velocidade v ao porque ele está saindo daqui, né? Então, v ao quadrado vai ser 2 vezes a aceleração, 24 vezes 10 a sexta, e o ΔS, que é 10 centímetros, que transformado fica 0,1 metro. Tudo bem? Então, está aqui, v igual a raiz quadrada de 4,8 vezes 10 a sexta, que a velocidade é aproximadamente 2,2 vezes 10 elevado ao cubo metros por segundo, ou seja, aproximadamente 2.200 metros por segundo, certo? Bom, falando do campo elétrico de um condutor esférico, a gente tem que considerar uma esfera de raio R. Ela pode ser oca ou maciça, tanto faz, carregada positivamente com uma carga Q. Demonstra-se que a intensidade do vetor campo elétrico criado por essa esfera é dada por... Então, nós temos algumas condições. A primeira, o campo elétrico interno é zero. Então, sempre vai ser zero, tá bom? O campo elétrico na superfície é metade do campo elétrico, que é calculada pela distância do raio. Então, você calcula do centro até a superfície, você tem a distância R, ok? E aí, você calcula pela fórmula do campo elétrico, aqui, só que divide por 2. Você tem infinitamente próximo à esfera, na superfície, aqui, infinitamente próximo, você calcula pela distância do raio, ok? Infinitamente próximo à superfície. Não está na superfície, infinitamente próximo à superfície. E quando você tem o ponto fora da esfera, na parte externa, você calcula pelo raio mais essa distância. Então, você tem um d ao quadrado em relação ao centro da esfera, tudo bem? Aí você pode falar, admite-se toda a carga da esfera concentrada no seu centro. Podemos relacionar esse campo elétrico em função da distância através do gráfico ao lado, que está aqui, ó, esse gráfico. Então, a gente sempre vai considerar a carga aqui no centro e a gente vai considerar, quando estiver na parte externa, o raio mais essa distância, ok? Bom, vamos fazer o exercício 3 aqui para a gente colocar em prática esse conceito agora de condutor esférico. Vamos lá, consideremos uma esfera condutora de raio 20 centímetros. Ela se encontra carregada eletrostaticamente com uma carga de 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Determinar a intensidade do campo, do vetor campo elétrico, nos pontos A, B e C localizados conforme indica a figura. Então está aqui, ó, nos pontos A, B e C. Beleza. Bom, a gente já está vendo aqui, vamos primeiro colocar os dados aqui, ó. Os dados, a carga, a distância DA, DB, DC e a constante elétrica, a gente vai considerar do vácuo aí. A gente já está vendo que o ponto A está na parte interna. Bom, se o ponto A está na parte interna, a gente já pode dizer que o campo elétrico gerado no ponto A é zero, independente da distância que ele esteja no interior da esfera. No ponto B, a gente pode considerar na superfície. Ele está aqui bem na superfície. Então está aqui, ó, metade, meio vezes K vezes Q dividido por R ao quadrado. Então a gente só substitui os valores na fórmula. Lembrando que o raio é de 20 centímetros. Precisamos transformar para metro, tudo bem? E aí a gente considera que vai dar o campo elétrico no ponto B, 4,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Tudo bem? Bom, definido o campo elétrico no ponto B, a gente vai agora definir o campo elétrico no ponto C. Bom, o campo elétrico no ponto C, ele está do centro da esfera, ele está a 20, que é o raio, mais 20. Então a gente vai considerar a distância de 40 centímetros ou 0,4 metros. Uma vez que a gente já definiu isso aqui, a gente vai considerar, então, usando a fórmula do campo elétrico no ponto externo. K vezes Q dividido por D ao quadrado. O D é 0,4. Então, a gente só substitui na fórmula e encontra o campo elétrico no ponto C, que é de 2,25 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Certo? E assim encerramos a aula de campo elétrico de hoje, pessoal. Obrigado pela participação. Já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? Compartilha com a galera, manda aí nas redes sociais, tá bom? Eu espero poder ter ajudado todos vocês. Um grande abraço e até a próxima!